Então, gente, o vídeo de hoje vamos falar sobre sangria do câmbio até a morte. Isso em Renegade, Compass e Toro. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Imagina você, levou teu carro funcionando para a oficina, sem nada, só para fazer aquela manutenção básica, né? Troca de óleo de câmbio, e de lá o carro já não sai mais funcionando. Ou funciona durante alguns dias e dá lá o verificar câmbio, deu algum problema no câmbio, vai ter que abrir o câmbio. Só que quando tu levou, o carro não tinha nada, só para trocar um óleozinho, né? Mas o cara fez a tal da sangria do câmbio até a morte. Lembrando que já tem alguns mecânicos, né, que já tiram o dele fora, né? Porque eles dizem assim, olha, a gente até troca o fluido de câmbio, mas a gente não dá garantia, porque tem alguns câmbios que dão problema pós-troca, que já tem algum desgaste, né, já um pouco mais avançado, e quando coloca um fluido de câmbio com uma densidade um pouco diferente do antigo, que já estava grosso, né, e o câmbio começa a dar problema, começa a dar tranco e coisa assim, né. Então a maioria já tira o dele fora, né, de, ó, a gente troca, mas a gente não garante, tá. E daí sobrou os 20 mil para quem, né? O proprietário, né. Às vezes o defeito não era o carro, foi a maneira que foi trocado. E aqui eu vou mostrar então, né, o câmbio. É um câmbio 6 marchas, né, do Renegade. Vou mostrar para o leigo aí, eu também sou leigo, né? Mas aqui nós temos um conversor de torque, né? Aqui ele está partido no meio, ó, onde é que tem então... Aqui onde é que ele é aberto, né? Esse é um dos lados, esse é outro dos lados. Aqui então tem as válvulas solenoide, estão aqui dentro, né? O botijão superior para encher, né? Para colocar o fluido de câmbio tá aqui em cima. Aqui do lado tá o suspiro do câmbio. Esse, então, basicamente, vocês entenderem, é o câmbio, tá? E a saída aqui, o trocador de calor está aqui do ladinho aqui, né? Quem tem o original aí, que eu já não recomendo mais, né? Vai dar problema. O trocador de calor aqui. Vamos seguir para a próxima imagem aqui. Esse então é o lado, esse é o lado ali que o do outro lado tem o conversor de torque, né? Pro lado de lá. Aqui embaixo a gente já vê um pouquinho do que é o cárter, então do câmbio, e por aqui assim então tá o sangrador ali, né, para ver o nível, né. Esse lado não tem muita coisa, né, só tem uma rampinha aqui que vai, quando o carro tá funcionando, vai girando aqui, vai jogando fluido por tudo aqui por cima, aqui para lambuzar bem, tá. Então vamos para uma próxima imagem aqui. Então aqui, né, é a mesma parte, né. Aqui então tá onde é que tu sangra aí o câmbio, né? E tem aqui o nível, onde é que tu tira o nível, né? Que é o do meio aqui. Tu abre aqui e daí tu consegue tirar o nível. O carro tem que estar no nível, tudo certo, né? Aqui tu utiliza uma Torx T40 e para tirar o sangrador todo, para fazer isso aqui, é uma Allen 17. Vamos seguir para uma próxima imagem aí, para nós ter uma ideia de como é o câmbio, como é que funciona umas coisas aí, né? Pra vocês entenderem. Aqui, então, é a bomba de óleo, né? Tá ligado no eixo aqui. Aqui, do outro lado, aqui depois vai ter o conversor de torque aqui, encaixado nisso aqui, né? Aqui tá o filtro, que no manual do Renegade lá diz que tem que ser trocado o filtro. Eles arrumaram um número muito bom, pelo menos no meu manual do carro ali, 112 mil quilômetros deve ser trocado esse filtro. Trocado o filtro, imagina? E no manual diz que o fluido de câmbio não tem necessidade de troca. Você entende uma coisa assim?
Como é que tu vai abrir o câmbio, né, com o fluido para trocar só então um filtro e não vai trocar o fluido de câmbio? Não dá para entender. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai abrir o câmbio e não vai trocar já esses disquinhos aqui de composite aqui, já que vai ter que trocar junta tudo, esse kit completo aqui, que é o kit que é trocado dentro do câmbio, disquinho de composite, que quando entra água, isso aqui não aguenta, né, a água, né, só aguenta óleo, isso aqui, daí isso aqui começa a meio que esfarelar esse composite aqui. Então, quando entra água no câmbio. Mas daí já que abriu o câmbio provavelmente já está com 100 mil por aí ou mais, né? 112, 120. Vai abrir o câmbio aí. Só trocar esse filtro? Quem é que vai fazer isso, né? Já troca tudo, troca o kit todo. Vai abrir o câmbio igual, vai ter que comprar as juntas, os negócios tudo, né? Então já troca tudo, né? Ninguém vai fazer isso. E esse kit aqui tá uns 3.500 esse kit aí. O caro de tudo é a mão de obra, né? Tem que tirar o câmbio. Vamos para uma próxima imagem aqui. Aqui então é as válvulas solenoide, né? Essas que dão problema, que eu vou falar agora, logo depois aí do sangria até a morte, né? Do câmbio. É aqui que mora o problema, né? Da sangria, né? Vamos para uma próxima imagem. Ó, esse aqui é um câmbio que entrou água, ó, solenoide tudo enferrujado. E isso aqui é caro, tá? Comprar tudo isso aqui é caro. Isso aqui é uns 10 mil ou mais, tá? Então, isso aqui é caro. Então, ali entrou água, né? Tá tudo feio. E ali vai ser o negócio que eu vou... Aqui a gente chegou na bomba, né? Aqui tem a bomba, né? Aqui tá o eixo central. Aqui tá as saídas, né? A bomba gira aqui e manda óleo para vários lugares do câmbio. A bomba é uma bomba só que está aqui dentro e ela vai jogando óleo para vários lugares. Aqui é o filtro, né? Encaixa aqui. Mas outros lugares aqui, ó, pode ver que tem as saídas lá. Vai, joga óleo para tudo que lugar. Essa é a bomba. Essa bomba ela fica lá em cima, né, do câmbio ali. Ó, esse é o filtro, né? Aqui está o bocal ali, que encaixa ali na bomba ali. É o filtro. Ó. Aparenta ser algo meio simples lá dentro também, né? Parecido filtro de óleo por dentro, né? Vamos dar mais uma olhada aqui, que eu separei mais de foto e coisa pra gente dar uma olhada. Aqui é o câmbio todo, aqui tá a flange. Essa flange aqui é uma flange que a gente usa para o trocador de calor, esse a ar, né, que é um radiador de óleo, né? Mas essa flange aqui faz parte de um kit que é vendido junto com a máquina, ou separado, né? Porque são várias flanges, vários modelos de carro, né? Que o cara compra a máquina para trocar o óleo do câmbio. Quem, né, as oficinas mais fortes aí tem uma máquina que troca o fluido de câmbio. Que tem gente que ainda reclama, né? Que não é bom. Vamos ver mais o que eu separei. E aqui tem uma parte importante então, no câmbio, então, que é o câmbio, né? Aqui dentro tem os pacotes dos composite ali, que são... Os composite é isso aqui, né? Tem uns pacotes disso, né? E outras coisas também, mas esse vídeo não é sobre câmbio, só você entender como é que funciona um câmbio, mais ou menos meio perto assim, tá? Então aqui dentro, com todos os tipos de troca que existe, a máquina, todos os tipos aí, não tem como sair todo o óleo do câmbio, sempre vai ficar em algum lugar câmbio, óleo, né? Em algum lugar sempre vai ficar, tá? Então aqui embaixo é o cárter, né? A parte onde é que o óleo fica acumulado e depois é sugado pela bomba que já foi tirada daqui, né? E aqui então já vamos começar o intuito do vídeo, né? Aqui a máquina que troca o fluido de câmbio, né? Que é certinho, só que ela é cara, né? Para oficina pequena, né? Então ela tem uns engates rápidos aqui. Aqui tem na minha flange aqui é um espigão, né? É o espigão das flanges que eu vendia, né? Mas é um engate rápido aqui também, tá? Porque essa flange aí faz parte de um kit que tu compra a máquina, tem que ter um kit de flange aí, porque tem diversos tipos de carro aí, não é só Renegade que troca o óleo, né? Todas as marcas aí trocam.
Então a máquina ela funciona bem para isso, né? Mas até o sentido aqui eu tive que ir no meu próprio vídeo aqui, eu queria mostrar ainda, né? Qual é a saída então do fluido do câmbio aí do Renegade, que sai por cima e volta por baixo, né? Mas vamos explicar aqui a máquina, como é que ela funciona. A máquina simplesmente funciona parecido com uma máquina de hemodiálise, só que a hemodiálise ela faz um filtro, essa não, essa e ela empurra então o óleo novo para dentro do câmbio e o câmbio pela saída então dele normal, né? Vem para a máquina no reservatório de fluido usado. Simples. Ela coloca um novo, né? Tá funcionando o sistema todo aqui, o carro tá ligado, né? Então ela vem, sai o óleo da própria bomba que está fazendo esse serviço lá dentro, né? Eu já mostrei ali a bomba e sai aqui, vai para a máquina e a máquina tem então a mesma quantidade, ela controla então, né, a pressão, a mesma quantidade que sai do câmbio, ela devolve pelo de baixo aqui. É simplesmente isso, tá? A máquina é a mão na roda do mecânico, tá? A máquina está tranquila. A reclamação, então, de alguns mecânicos, eu acho que é porque não tem dinheiro para comprar a máquina, ou não quer comprar, ou sei lá o que, né? É que a máquina não consegue tirar o óleo que fica aqui dentro, né? Nos lugares aqui, porque ela simplesmente ela tira por um lado e recoloca pelo outro, né? O câmbio aí funciona normal. E não é 100%, tá? A reclamação dos caras, mas eu acho que estão viajando isso aí, né? 100% não consegue limpar um câmbio por dentro sem abrir ele e lavar, tá? E uma coisa que eu tenho certeza que alguém já vai me perguntar no comentário, ué, mas a máquina tira do cárter e devolve pro cárter? Não é só abrir embaixo o botijão, tirar do cárter e recolocar? Não, gente, a máquina não tira do cárter para recolocar no cárter, ela recoloca no cárter. O cárter está aqui embaixo, aqui está a bomba, né? A bomba, ela tem várias saídas, né? E uma dessas saídas, uma saída vai lá para a solenoide, outra vai lá para onde é que fica os composites, e uma da saída vem para cá, ó, aqui, ó, no conversor de torque, o fluido. O que sai lá para resfriar é o que está aqui dentro. Aqui tem bastante coisa. Se lá no kart tem sobra 2 litros e 800, 3 litros lá no carter, o resto dos outros 6 litros e pouco tá aqui, ó. E tá lá na solenoide um pouquinho em cada lugar, mas o resto tá aqui. E aqui tá esquentando. É tipo quando tu para o carro e deixa o carro ir andando aos poucos, tipo no engarrafamento, assim, né? Tu tá ali naquele congestionamento ali. Isso aqui fica esquentando o óleo aqui dentro aqui. Porque o certo é tu arrancar o carro, frear, e daí o carro vai desacoplar, né? Daí tu arranca o carro, ele arranca, daí trabalha isso aqui, e daí tu freia o carro, ele desacopla. Não tipo deixar acelerado só um pouquinho, o carro vai virando aquela rodinha, sabe? Aquilo fica esquentando esse óleo aqui. Tu pode lá ficar cuidando da temperatura no painel. Sempre que tu fizer isso, a temperatura do óleo vai subir lá para cima. Se tiver com o trocador original, vai passar até dos 100 às vezes, tá? Então, esse é o fluxo. O fluxo ele pega lá do cárter, né? Aqui de baixo, vamos voltar aqui. Aqui de baixo, aqui embaixo é o cárter, né? Que tá aqui por dentro, aqui. Esse é o fluxo. A bomba suga aqui, passa por dentro do filtro, suga, né? E ela manda para vários lugares. Ela tem várias saídas. Aqui ela suga aqui e aqui ela vai mandando para vários lugarzinhos aí que ela tem as saidinha própria dela. Alguma coisa e a maioria do óleo é sugada aqui para dentro. E é para dar pressão aqui, né? Se a bomba tá sem pressão, às vezes a embreagem pode estar patinando também, ou coisa assim, né? Então tá aqui dentro. Esse é o fluxo. Aqui tá quente e daí sai lá na flange. Deixa eu aqui, né? Sai na flange aqui. Vai pro radiador
E aqui ela vai demorando, subir alguns segundos, né? Vem e cai aqui de novo e entra de volta daí no cárter. Daí entra no cárter. Eu acho que isso aqui explica legal o fluxo. E a gente tem então uma outra maneira então de trocar o óleo do câmbio. Eu já fiz até um vídeo no canal, que é abrir o botijão, né? Abrir aqui com a Torx de baixo custo, né? Abrir a Torx aqui, uma Torx, não, tem que tirar aqui, né? Com a Torx 40, para ter acesso com uma Allen 17 para tirar o fluido, tá? Que é o fluido que está aqui, né? No cárter do câmbio. É meio que por aqui, ó, tu vai tirar essa peça inteira aqui fora, né? E outra coisa que eu falei no vídeo que eu fiz foi isso aqui, ó. Deixar o carro levemente inclinado, o carro desligado, né? Levemente inclinado assim e um pouquinho para trás, ó. Se tu olhar aqui, ó, como é que é a parte do câmbio. Normalmente ele tá reto lá em cima, se tu olhar lá no carro tá meio que assim, né? Então quer dizer que aqui embaixo tá abaloado aqui, ó. E com o carro um pouquinho inclinado, porque essa aqui é a parte do câmbio. Essa aqui, ó, é esse lado do câmbio aqui, né? O outro lado é o outro lado, né, que fica as coisas tudo, né? Então tá aqui por baixo, então a parte onde é que tira o óleo. E vai tirar lá 2.700, 3.700, o carro tá desligado, né? O que vai acontecer? Tu vem aqui no botijão superior, aqui tu precisa de uma Torx 55, curta, porque a bateria fica aqui em cima, tem um monte de coisa aqui, tá? Tem que ser uma Torx 55 curta, tá boa também, né? Boa marca, porque senão vai espanar aqui. Tu tira daqui, né? Tira aqui e tira 2.700, né? Tira tudo aqui, o carro tá desligado, vamos aqui e bota aqui 3, vamos dizer, 3 e pouco, 3, né? O tanto que tirou, tu consegue medir lá, né, também, né, não estamos falando com idiota, né? Tirou 3, botou 3 aqui, ou botou 3,5, porque depois no final vai ter que sangrar, tá? Carro meio inclinadinho. Essa seria a que eu acredito que seja de menor custo, que não vai te dar problema. Mas daí tem o pessoal que reclama, né? Ah, mas e tudo que fica aqui dentro? Depois vai misturar, né? Daí já vai ficar 50-50. 50 do bom e 50 do ruim. Tá? E daí tu vai fazer uma coisa de novo, daí vai ter... Tu vai trocar 50 do bom que tu colocou. Porque tu deu uma volta na quadra, né? Trocou, engatou todas as marchas, né? Deixou uma volta da quadra, não dá, né? Para engatar a quinta, aí tem que ser um pouco mais, né? Fechou de novo o botijão embaixo, colocou, fechou lá embaixo, colocou aqui os 3 e vai dar uma volta na quadra, né? Ou, né? Tem que engatar deixar engatar mais marcha, né? Para misturar bem. Daí já deu 50-50. Daí tu vai botar 50 fora, né? E 50 do novo fora. É aí que o pessoal reclama. Mas eu acho que ainda é a melhor opção. Foi daí que veio a história do sangrar até a morte. Vamos começar no sangrar até a morte, que vocês vão ver o que está acontecendo. Então vamos lá, né? Na outra opção, né, que todo mundo acha que não é viável, né? Tu abrir o botijão aqui, tirar 3 litros, colocar em cima 3 litros, dar uma volta na quadra, andar um pouco, tirar 3 litros de novo, colocar 3 litros, nunca vai trocar total, né? Ah, não, é ruim, não dá, né? Tá, tudo bem. Mas daí o cara não tem máquina, né? E o cara quer trocar tudo, quer tirar tudo aqui do botijão, tudo, né? Daí, vamos lá, abre embaixo, né? O que é chamado, apelidado, então, de sangria até a morte do câmbio? Normalmente é isso aqui, ó. Tirou tudo lá embaixo, né? Abriu embaixo aqui, tirou os 3 litros, certo? Não tem mais nada aqui no cárter. Aqui embaixo aqui já esvaziou.
Aqui ainda nós temos um certo tanto, né, de óleo, né? O que que se faz? Deixa vazio o cárter, liga o carro e deixa esvair aqui, ó. Porque o último estágio é aqui, né? Deixa esvair aqui. E outra, vamos dar uma puxada aqui. Ó, daí tem a solenoide, então aqui, e temos aqui a bomba. Então, com o carro ligado, aqui já vai esvaziando a bomba também, certo? Vai esvaziando, né? Aqui onde é que fica, aqui também os outros pacotes aqui, vai esvaziando, vai saindo. Não, isso vai tirar tudo. Aqui, tudo que sobrar pelos cantos, cara, tudo, né? Conseguiu fazer a coisa, né? Esvaiu tudo que tinha aqui dentro, ligou o carro, própria bomba, né? Fez o serviço e ela mesma expulsou todo o óleo que tinha dentro do câmbio, até a morte. E alguns nem compram essa flange aqui, ó, que é uns R$ 120 por aí. Pegam um trocador de calor velho aí, cortam fora ali, botam uma mangueira ali, adaptam ali e já era, né? Cara, o que que isso dá de problema? Daí tu foi só pra trocar o óleo, cara. E daí arrumou mais problema, daí tu vai ter que abrir o câmbio. Por quê? Aqui a solenoide, né? Normalmente, o que eu tô vendo, tá trancando a terceira. Por quê? Primeira tu usa, arranca o carro, anda, né? Funciona. A segunda, o carro anda um pouco, né? E funciona, né? Liga e desliga, né? Corta o fluxo, vamos dizer, de óleo que tá passando. Aqui por dentro é cheio de canalzinho, tá? De óleo. Que vai lá para os pacotes, aqui para os pacotes de marcha, aqui para trocar as marchas, tá? É esses caras aqui que fazem o serviço aqui. Por que que a terceira tá trancando? Porque que a terceira é a que mais... É a solenoide que mais trabalha. Porque volta e meia tu anda aí dentro da cidade, tu vai... Bota em quarta, daqui a pouco reduz terceira, segunda. Segunda, terceira de novo, quarta. Reduz quarta, terceira, segunda. Primeira trabalha bem menos, né? Então já estoura logo a solenoide da terceira, né? Porque ela travou mesmo, ela trava, estraga. Solenoide ali, o corpo solenoide, dá para trocar de uma em uma, né? Tudo bem que vai ter que abrir o câmbio, mas dá para trocar só a solenoide da terceira, tá? Não é tão caro, uns 500 conto, mas tem que mais o serviço do mecânico, né? Vai ter que abrir o câmbio, vai ter que trocar todas as juntas, os negócios tudo e já era. Mas e quando estraga esse cara aqui, ó? Isso aqui ninguém tá falando isso aqui, que é o sensor de pressão de óleo. Porque não tem mais pressão ali, sei lá, ele queima. Alguma coisa está acontecendo com esse sensor aqui. Só que esse sensor custa 3 conto. E mais eu abrir o câmbio, trocar tudo e coisa nada. Ó, mais ou menos onde é que fica, ó. Aqui tá as válvulas, né, a solenoide, aqui tá aquele corpo todo, né, de coisa ali. Onde é que tá o fluxo, né? Ele fica aqui atrás, ó. Esse cara aqui já é 3 conto. Então, esse em 2025, né? Vou olhar esse vídeo aí em 2030, já é outro preço. Mas é o que tá acontecendo, tá, gente? Então, não é futuro. Se o cara não tem máquina, não tem experiência para trocar, ou não, ou tu é teimoso, não quer trocar devagarzinho, né? Do outro jeito, né? Botar um pouco, tirar um pouco, botar um pouco, tirar um pouco, tira o bom e ruim, bom e ruim, bom e ruim. Gasta aí 12 litros de óleo, mas é o que não dá problema, né? Máquina, isso assim. E esse outro jeito aqui dá problema. Não dá para esvaziar o câmbio, tirar tudo de dentro. Até em teoria é o melhor jeito, se tu pensar. E os caras não fazem isso em Renegade, Toro, Compass. Eu que faço vídeo, né? Desse nicho aí, né? Mas eles fazem câmbio automático de qualquer marca.
HRV, imagina um câmbio de HRV, cara. Quanto é que não custa para arrumar, tá? Eu acho que por hoje o vídeo é isso aí, né? Essa sangria aí, para sangrar tudo, que é chamada então de sangria do câmbio até a morte. Isso é a última prática que tu vai fazer para trocar o óleo do teu câmbio. É a última, é o que mais dá problema e custa caro depois para arrumar, tá? O que menos dá problema, então, às vezes, sei lá, nem trocar, né? É esperar o câmbio dar pau mesmo, né? E daí fazer todo o câmbio, porque vai ter que fazer todo ele igual, né? Sei lá. Mas eu acho que por hoje o vídeo é esse aí, né? Lembrando que eu deixo meus vídeos tudo em playlist. Já tem uns outros vídeos aí onde é que eu mostro como é que eu dou a teoria de baixo custo para trocar o óleo aí, né? Tá lá na playlist lá do câmbio, né? Então acho que por hoje é isso aí. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.